Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre teatro, dança, circo, essas artes presenciais, artes vivas, que estão passando por maus bocados nessa pandemia prolongada. Vamos ver o que a gente pode esperar para o futuro. Eu tenho uma preocupação muito grande com as artes vivas já faz bastante tempo, porque a gente tem que entender uma coisa. Essas artes aí, teatro, dança, circo, né, elas não funcionam se não tem público. Né? Elas precisam ter um público presente ali. Se elas estão sendo transmitidas pela internet, pela televisão, pelo cinema, elas já são outra coisa, elas não são exatamente o que elas deveriam ser. Né? Então, elas dependem de que cada apresentação seja uma experiência única, seja diferente das outras. Então, é uma conta bem simples que a gente tem que fazer. Né? Ela tem que conseguir se sustentar por aquela quantidade de público que está vendo aquela experiência única, está tendo aquela experiência única. Né? Então, quem está assistindo numa noite, hipoteticamente, deveria ser quem sustenta aquela apresentação. Obviamente, isso aí não funciona assim na matemática simples, né? Como é que eu vou fazer funcionar isso? Sabe? Como é que 100 pessoas pagando um ingresso barato, que é o que as pessoas podem pagar, né, vai sustentar uma apresentação que teve cenários, figurinos, que os artistas que estão no palco têm que pagar suas contas, né? Ainda tem os técnicos, aquele monte de trabalhadores que a gente não viu ali no palco, mas que estão trabalhando naquela produção. Ainda tem a locação do teatro, a locação do equipamento de som, do equipamento de luz, o material que foi feito cenário. É muita coisa, é muito cara uma produção. E o público que está ali, bom, ele não vai pagar nem uma 10ª parte daquilo ali do seu valor de ingresso, nem isso, nem perto. Então, o que a gente fica pensando? Bom, essas artes aí, vivas, elas realmente dependem de políticas públicas, mais do que qualquer outra, né? A gente pensa, mas as artes visuais e tal, mas bom, eu posso fazer um desenho e o meu desenho ir para uma publicação, eu posso fazer, né? Claro, nas artes visuais, quem trabalha com performance também passa pela mesma coisa, embora uma performance em vídeo possa funcionar muito bem também e ainda ser considerada artes visuais, né? Mas o caso do teatro, da dança e do circo, não tem como, sabe? Não tem como. Não é a mesma experiência, não tem o que fazer. E aquilo não pode ser duplicado, aquilo não pode ser, sabe? Não são milhões de discos, não são milhões de cópias do filme, ou sei lá, né? Não vai direto para a internet. Então, já antes da pandemia, essas artes, elas tinham uma vocação muito mais elitista do que deveria ser. Né? Elas foram criadas como artes populares, né? O teatro, a dança, o circo, sempre foram artes populares, mas elas estavam se tornando cada vez mais elitizadas. O circo ainda tinha um jeito muito especial, né? O circo popular, esse que fica andando de um lado para o outro, mas, meu Deus, aquelas pessoas vivem numa pobreza incrível, né? A grande maioria dos pequenos circos populares. Então, não é o que se pode dizer assim, então as pessoas vivem bem. Não, são famílias, né, nômades, e que fazem as suas apresentações e tal, mas elas não têm uma riqueza, digamos assim, o suficiente para poder pagar suas contas, para poder, né, mesmo se estabelecer, caso queiram, né?
em algum espaço. Já se pegar um circo tipo o Cirque du Soleil, bom, daí já é outro departamento, porque esses aí até tem uma franquia muito grande que tem a reprodução em DVDs, em vídeos, em filmes, longa-metragem e tudo mais. E eles, então, têm uma indústria por trás, que a gente poderia realmente considerar uma exceção, né? Então, dentro desse panorama, vamos pensar no teatro e na dança, que é complicadíssima também, né? Eles se tornaram já um espaço elitizado, né? Porque não é muita gente que pode pagar, que pode participar, que pode ver aquilo ali. Em lugares onde as políticas culturais públicas são mais fortes, a gente percebe que tem uma afluência maior do público, porque o público adora. É maravilhoso poder ter uma experiência pessoal, direta e única, né? Mas não é todo mundo que pode pagar. Com a pandemia, a situação piora bastante, né? Piora muitíssimo, porque agora as pessoas não têm nem mais essa possibilidade da experiência e todas as pessoas envolvidas com a cadeia produtiva teatral dos espetáculos vivos, essas pessoas estão procurando uma outra forma de viver, porque elas não podem esperar 2 anos, né, para pagar suas contas. Então, elas estão criando outras possibilidades. Estão trabalhando com filmes, estão trabalhando com publicidade, estão criando seus projetos de Instagram, né, e estão indo realmente assim, atuar dentro do mundo virtual. O pessoal da dança se rala ainda mais, né? Mas está complicada a coisa. Então, nessa hora, a gente fica pensando, será que vai acabar tudo? Será que quando acabar essa pandemia a gente não vai ter mais teatro, não vai ter mais dança? O que vai acontecer, né? Bom, eu não acredito que acabe, tá? Não acredito que acabe pela paixão dos profissionais, sabe? Não é exatamente pelo que o público vai gritar, queremos teatro de volta e tal, isso eu acho difícil, porque as pessoas vão se adaptando a novas linguagens também, e elas conseguem ver gente atuando, se habituam com as telas, né? Mas eu acho que a paixão das pessoas de ter, do profissional que trabalha com isso, vai manter essa arte viva. Embora acredito que ela vai ficar ainda mais elitizada, ainda mais cara, ainda mais difícil de pagar. Se a gente não tem uma política pública que ajuda isso, então, nossa, daí um Deus nos acuda, né? Porque realmente quem não tiver dinheiro não vai conseguir ter acesso a essa experiência nunca mais, né? Então, é importante que a gente continue tendo esse tipo de conversa, que a gente continue tendo discussões em rede, que a gente continue lembrando o público do que existe, do que é fazer teatro, né? E que as pessoas guardem essa necessidade, essa necessidade dessa experiência para quando acabar a pandemia e poderem voltar com muita força, né? E os grupos também, criando projetos, fermentando coisas, tendo ideias, para que a gente possa voltar com força e não destruir tudo. Porque isso aqui, ó, para acabar essa forma, né, de manifestação artística, né? Então, rede. Vamos manter as redes, vamos manter juntos, ninguém solta a mão de ninguém, né? E vamos continuar falando, a gente tem que continuar falando sobre teatro, falando sobre dança, reunindo as pessoas, relembrando coisas e também fazendo projetos futuros, né? E, bom, claro, vamos continuar vendo nos vídeos o máximo que a gente puder, porque é super importante também. Então, hoje foi isso, né? Não foi bem uma dica de produção, mas foi uma conversa para a gente só pensar um pouquinho
sobre os futuros, nosso futuro panorama aí pós-pandêmico. Ainda não dá para ver, né, a luz no fim do túnel, mas vai ter sim. Então, até a semana que vem.